Pessoal, estamos de volta. Vamos fazer a segunda metade do vídeo, segundo vídeo, né? Do jogo de terça-feira, dia 7 de julho, na Taça Bridge Club do Rio de Janeiro. Então, vamos partir da Bolsa 11. Nós já vimos as primeiras 10 bolsas. Vamos direto para a Bolsa 11. E a minha equipe trocou seus representantes. Vocês vão ver na próxima tela que no primeiro conjunto era Gabriel e Bernardo, Gabriel Chagas e Bernardo Correia, quem estavam jogando, e aí o Bernardo Correia foi substituído pelo Fernando Teixeira. Eu e Pedro continuamos, e a outra quadra também continua sem alteração. Bolsa 11, Norte abriu uma copa em terceira. Deixa eu observar também a não abertura de duas espadas por Oeste, eu mesmo. Em segunda posição. Segunda posição é uma posição muito complicada de você abrir de barragem com mãos pouco ortodoxas. Por quê? Porque um dos adversários já passou, então agora as probabilidades não são tanto ao seu favor. Se você não sabe quem tem muito jogo, se é o adversário ou se é seu parceiro. Você, olhando para essa minha mão aí de Oeste, pensando, aplicando esse caso concreto, eu tenho 6 pontos. Vamos supor, faltam 34. Se a gente botar no máximo, vamos botar assim, o normal, os 8, claro que ele pode ter mais, mas uns 8 ou 9 com o passador, deve ser por volta do número médio dele. Vou botar 8. Então, 6 mais 8, 14, faltam 26. Tem 26 pontos para fora. Esses 26 podem estar 13 a 13 ou podem estar 20 a 6. E se estiverem 20 a 6... Se quem tem 20 é o adversário, é ótimo abrir de barragem. Mas se for o parceiro, você pode atrapalhar a vida dele. Então imagina que eu abro de 2 espadas com essa mão e meu parceiro tem 5 copas e uma mão boa e está curto em espadas. Pode ser que a gente perca o naipe de copas. Então é isso que eu quero dizer como a segunda posição é desfavorável para aberturas pouco ortodoxas. E ter 4 cartas de um rico e um naipe ruim. Se meu naipe fosse dama valé 10, 9, sexto de espadas, alguma coisa assim, eu acho que eu abriria mesmo com as 4 copas. Mas o naipe de espadas é muito ruim e tem o problema de você ir parar no lugar errado quando seu parceiro tem muito jogo e copas. Né? Eu falei 5 copas, eu podia ser cruel e botar 4 copas. E vai ser difícil a gente achar o naipe de copas, dependendo do seu sistema sobre abertura de 2 fracos. Então, tudo bem, o Oeste decidiu passar, Norte abriu de uma copa, Este está forte demais para marcar apenas no centro, tem 19, dobrou. E aí, a essa altura, o Oeste tem que marcar ou 2 ou 3 espadas. Se não fosse passado, eu acho que a marcação de Oeste é 3 espadas. Se fosse uma copa de Norte em primeira, eu acho que o Oeste tem espada de mais e jogo de menos. Mas sendo passado, eu podia puxar um pouquinho o cavalo, que o meu parceiro não precisa ter tanto jogo, ele pode ter dobrado com muito menos do que esses 19. E no nosso estilo brasileiro, esses saltos já são quintos, pelo menos. A gente não costuma saltar com 4 cartas. Então, já era uma descrição que me parecia suficiente dessa bolsa. 2 espadas e o Pedro não teve problema, marcou 4 espadas, sabendo que eu tenho 5, tá vendo como eu estou falando. E no final das contas eu acabei conseguindo fazer um overtrick, porque Sul, quando eu puxei pequeno paus, não entrou com um Ás. A saída foi Ás de trunfo e trunfo. E agora, quando eu puxei pequeno paus, Sul não entrou com Ás, que é totalmente normal, razoável não entrar com Ás. Mas o que aconteceu foi que eu consegui fazer a finesse de copas, está marcada pelo leilão. Então eu vou acabar, eu fui cortando, nem fiz nova finesse de paus, fui cortando paus de pequena na mão. Então eu vou acabar fazendo o último paus, além do valete paus são 2 vasas, 5 trunfos na minha mão são 7 vasas, 3 copas, o as, o valete e o rei são 10, o ajouro é 11 e o cortezinho de copa é a 12ª vaza. Então deixa eu tirar minha cara aqui dessa telinha que está baixando o primeiro vídeo para o meu computador. Então eu acabei fazendo 12 vasas. Quando o Sul, de maneira muito compreensível, não entrou com Ás quando eu puxei pequeno. Na outra sala, a Margarida abriu de 2 espadas, o leilão ficou mais simples.
mas talvez ela teve menos inferências no carteio. Então, certamente não jogou copa para o valete em algum momento. Vamos ver como é que foi. A saída foi rei de ouros, que já estabeleceu a segunda vaza do ataque. Vai fazer o as de espada e um ouro. Pau, aí o Fernando entrou com as. E agora o ataque vai acabar fazendo 3 vazas, em vez de apenas uma. Então fez o as de pau, fez a dama de ouro e vai fazer o as de espada. Acabar com 10 vazas. 2 ímpis para nós, como vimos aqui. A próxima bolsa foi uma bolsa igual, mas em contratos diferentes. Eu passei em primeira, norte passou também. Em outras vulnerabilidades, talvez fosse tentador abrir de 2 copas com esse tipo de mão. Apesar de apenas ter 5 copas, são copas muito boas. Mas nessa vulnerabilidade não é uma boa ideia, na minha opinião. Então, quem abriu de 2 foi este, que abriu de 2 espadas em terceira. E olha a diferença, né? Aqui ele tem um naipe muito bom, um naipe de copas muito ruim, e principalmente está em terceira. A vulnerabilidade também é um peso importante, não voo contra voo, mas ele está em terceira posição. E você está em terceira posição significa que você sabe que quem tem jogo é sul. Você só tem 7, vamos supor, botar assim, aquela estimativa média que a gente fez de 8 ou 9 para cada um. Vamos botar 9, chutar alto. 9 com 9, 18, com seus 7, 25. Faltam 15 para esse cara. Então, você sabe que você vai atrapalhar abrindo de 2 fracos, mesmo com uma mão heterodoxa. Aqui, essa posição é quase o contrário da outra. A única coisa que era um pouquinho melhor na outra era a vulnerabilidade. Melhor do que o horror. O horror é segunda, vulnerável contra não. Esse é o horror total. Porque você tem muito pouco a ganhar barrando, você pode pegar o seu parceiro com muito jogo e aí atrapalha a sua marcação de um possível game ou até slame. E quando você barra um adversário não vulnerável, se ele acertar a mão, ele vai ganhar 400, não vai ganhar 600. Agora, nesse caso aqui, não. Esse caso é a maravilha para abrir 2 espadas. Muitos jogadores abririam 3 espadas, inclusive, com essa mão. Por causa dessas considerações que eu estou falando, de vulnerabilidade e posição. Terceira posição, não vulnerável contra vulnerável. Mas o Pedro abriu de 2 espadas e o Leilão seguiu manso. 3 ouros de sul, 3 copas de norte, sul. Poderia talvez até ter marcado 3 espadas para ver se o parceiro tinha uma pega de espadas para jogar em sem trunfo, mas prefiro não fazer isso. Por acaso não é um grande contrato 3 sem trunfo, porque as ouros não caem. Mas ele não sabe disso. Daqui a pouco o parceiro tem uma daminha de ouro, uma dama seca, às vezes até que não vai conseguir apoiar. Só acertou quando passou em 3 copas. Só que aí 3 copas já não é um contrato muito seguro. 3 copas ele faz 5 vazas de copas, as e rei e as são 8. Para fazer mais alguma coisa, alguma outra vaza, ele tem que firmar um último ouro, que está difícil com os outros 4-1. Talvez cortar umas espadas. Então não está fácil. Vamos acompanhar o carteiro para ver o que aconteceu aqui. Pedro saiu sua seca de ouro. O cateador tirou os trunfos. Todos. Eu, oeste, tenho que segurar 3 ouros, porque senão ele vai firmar os ouros com um corte só. E é uma boa ficar com minhas 2 espadas para conseguir sair da mão. Atravessar 2 vezes. Se eu ficar com uma espada só, esse rei terceiro não vai conseguir ser capturado, entendeu? Aí o cateador jogou ouro esperançoso de que talvez conseguisse firmar ouro, mas quando Pedro baldou, não vai conseguir firmar. Ele não tem mais entrada para isso. Se ele jogasse rei de ouro, ouro corta, ele entrava com as de pau, os ouros ainda não estão firmes. Então ele fiou o ouro, agora eu atravessei a espada, eu não quero jogar paus daqui, porque eu estaria dando uma vaza para o valete. Mais uma espadas. E as de espadas é a 4ª vaza do ataque. Lembra que ele começou com 8. Ele começou com 5 copas, as e rei e as. E agora, como ele secou o as de pau, eu continuo tendo que ficar com 2 ouros para proteger esses ouros da mesa. O Pedro podia jogar espadas ou paus nesse final, que não tem grandes problemas. Porque se ele joga espadas, o sul balda ouro, certamente não vai baldar pau. Balda ouros. E eu posso baldar um pau, secar o rei de pau, porque agora o carteador não tem mais entrada para esse valete de pau. Vou firmar o valete de pau, mas ele vai estar sem entrada. Então ele vai me dar a última vaza com a dama de ouro. Mas o Pedro, protegendo o seu parceiro, gentilmente jogou paus para não ter que acertar essa balda no final. E aí o carteador jogou rei de ouro, ouro corta e deu o último pau. Fez só 8 vazas. Na outra mesa, chegaram em 3 sem trunfo por aquele leilão que eu sugeri.
de sobre 3 ouros, 3 copas, pedir a pega em 3 espadas e ouviu 3 sem trunfos. E 3 sem trunfos tem mais a ganhar, né, do que 3 copas, mas precisa de um ataque falho para conseguir entregar. Por exemplo, uma saída de espada. Se sair espada, já ganhou, já tem 9 vasos, como a gente viu, 5 copas as reais e mais o rei de espadas. Então, a Cláudia já começou bem saindo pau e não espadas. Por acaso acertou o naipe do parceiro. Então, o Gabriel entrou de ás, porque sabe que se fiar vão atravessar a espada na cabeça dele. Ele ainda está esperançoso, ele está achando que ele tem 8 vasos pelas cabeças e precisa de uma nona vaza em ouros. Então ele vai correr suas copas, vai descobrir que Este tinha 6 espadas e 4 copas, o que vai desanimá-lo na sua expectativa de fazer vazas de ouros. Agora ele vai jogar... tá vendo? Ele sabe, depois que Este apareceu com 6 espadas pelo leilão e 4 copas, ele sabe que fazer a finesse de ouros não tem chance de dar certo. Porque se a dama estiver com Este, está segunda e vai cair. Este teria saído com seca de paus e teria dama segunda de ouro e vai cair. Então fazer a finesse de ouros nunca é bom nesse final e ele sabe disso. Rei de ouros, não apareceu dama de uma em ouro, agora a única chance dele é jogar a espada para esse cara aqui entalar. Ou espada, ou pau, qualquer coisa. No caso ele vai jogar espadas. Tá vendo? Pequena, espadas 10 ele jogou pequena, mas Este tinha um 9. E também tinha um pau para sair, então ele já está ferrado. Ele não vai fazer mais vaza do que as 8 que ele já fez. Caiu uma também. A próxima bolsa 13. 2 espadas abertas por sul na nossa mesa e todos passaram. Eu talvez... A mão chata essa mão de Este, porque ganha 3 sem trunfo, veja você. Embora tenha apenas 13 e 10, ganha 3 sem trunfo porque não tem... O ataque não consegue fazer muitas vazas. O sul, essa seca de espada mata o ataque. Se tivesse 2 espadas, o sul podia fiar uma espada aí e matava o carteio. Mas, na prática, a maneira de derrubar 3 sem trunfo é fazer 2 espadas, 2 copas e 1 ouros. Mas para isso acontecer, o norte tem que sair rei de copas, fiado, depois tem que... vou jogar espadas e atravessar a copa, é um ataque difícil. Se sair espada, por exemplo, que é muito mais natural, aí fica mais difícil de derrubar, porque tem que ser espada e trocar para a copa imediatamente. De qualquer jeito, 3 sem trunfo é um contrato que eu gostaria de estar carteando, embora cartas à vista a gente acabou de ver que caia, mas a gente foi entupido. Às vezes acontece isso, né? A abertura de 2 fracos entope mesmo. Então eu não tinha força suficiente para falar 3 paus, não é muito ruim, nem para falar 2 sem trunfo, nem para falar dobro. Passei, acabou o leilão. E em 2 espadas, quando 2 espadas a saída foi copas, e agora o melhor que o Pedro poderia fazer era fiar. Mas não é também uma fiada fácil. Né? E é perigosíssima, na verdade, porque se o carteador tem a seca de copa, você pode estar dando uma vaza. Quer dizer, 2 no caso. O rei faz a vaza e depois o as vai cair, depois de alguns cortes. Agora é claro que como ele está vendo 6 ouros e 4 ouros, são 10 ouros, é difícil que o carteador tenha seca de copa. Então eu acho que se ele refletir agora, depois do calor da batalha, eu acho que ele vai concordar que a fiada de copas, embora seja perigosa e arriscada, é a melhor jogada. E a gente vai ver qual foi o problema da não fiada de copas em breve. Ele fiou copa e ele jogou espada para não haver o perigo de um corte de pau. E a essa altura meu problema é arrancar as entradas do morto, para ele não fazer as copas. As de ouro. Eu estava na esperança de que o carteador tivesse apenas 2 copas, ou 1 copa até. As de ouro do corta, claro que eu podia eu mesmo voltar paus, mas às vezes o carteador tem o rei de paus, e tem algo como as, dama, valete de espada e o rei de pau. As dama, valete não, eu tenho a dama. As valete sexto de espada e o rei de pau. Talvez, refletindo aqui, após o calor da batalha, eu devesse voltar paus de qualquer jeito, ao invés de rei de ouros, para arrancar essa entrada do morto. Mas o que aconteceu foi que agora o carteador conseguiu fazer 3 vazas de copas, para se somarem as 5 vazas de espadas e o as de ouro e chegar em 9. Ele conseguiu baldar 1 pau, que é o que ele precisava. Se eu
Tudo isso foi para fazer 9 vazas, né? Porque 2 copas, 5 espadas, 7, o as de ouro, 8 são inescapáveis. A 9ª vaza foi essa balda de pau. Se a gente conseguisse cobrar o as de copas, a dama de espada e 3 paus, ele faria 8. Estou falando de overtricks. Mas já se perdeu o jogo por um ímpio na vida. Então o overtrick faz diferença. Na outra sala, norte abriu de 2 ouros. Eu não sei se norte e sul jogam 2 ouros fracos na outra sala. Tem uma figuração de copa incômoda, pelas razões que a gente já comentou, mas está em primeira. Primeira posição não é tão boa quanto a terceira, mas é muito melhor do que segunda. Exatamente porque você tem 2 adversários contra 1. Então as chances de você pegar eles com o jogo são razoáveis. Por isso que o Gabriel abriu de 2 outros. E aí o Oeste reabriu com 3 paus. Nessa posição talvez eu ficasse tentado a reabrir com 2 sem trunfo. É bem tentador. E eu acho que Oeste sobre 3 paus deveria marcar 3 sem trunfo. Quando a dama valete 4 de ouro, ao invés de apoiar em pau, qualquer voz que ela fale já mostra algum tipo de tolerância para paus. A mão dela é 4-3-3-3. Não parece muito indicativa de que vai ser melhor cartear em paus. Então chegando no contrato bem precário, que já as de espada corta, as de ouro corta, e mais, vamos lá, as rei de espada, as de espada, duque de espada cortada, tá no book. O norte-sul não ficou muito claro se havia um corte, mas mesmo que houvesse um corte, nota bem, a de ouro corta é 2 down, mas aí vai criar 2 baldas para as copas. Então, na verdade, não houve vaza perdida. Ele perdeu um corte, mas vai ganhar uma vaza de ouros, na verdade, uma vaza de copas, que o carteador só vai fazer 2 e não 3 vazas de ouros. Agora, olha só. As de pau, dama de pau e rei de ouros. Agora ficou uma situação favorável para o ataque. Na verdade, eu não tinha percebido quando eu fiz o comentário anterior. O rei de copa tinha que ter sido fiado por Este. Quando não fiou, criou uma situação que agora leva um corte de ouro e vai levar 2 copas na cabeça. Mas o Gabriel preferiu bater a dama de copa, que já é a segunda down, antes de jogar ouro. Ele não sabe que o parceiro tem trunfo. O carteador poderia ter 6 paus. E mesmo assim continuou com copas. Esse me parece ser um erro. Essa terceira copas. Eu não sei que o Fernando tenha sinalizado errado, eu não sei como é que eles sinalizam, mas o Gabriel deveria ter conseguido perceber que Sul tem 3 brancas de copas, portanto jogar copa já não serve mais. E a única chance de fazer uma vazinha a mais é esse corte de ouro. Mas, com todos esses percalços, ganhou 2 ímpios. Próxima bolsa, o nosso leilão foi simplificado. Foi assim, um ouro de Este, passo, uma espada. Quando o Norte falou 2 copas, facilitou a nossa vida, curiosamente, porque 3 ouros do Pedro ficou mais definido. Ficou um naipe bom e pelo menos algum joguinho. Então, olhando para as minhas cartas, eu já sabia que ele tinha as, rei, 6º ou 7º de ouros e provavelmente um as, o que é suficiente para 6 sem trunfo. Aí eu fiquei pensando, bom, quais são as mãos que ele pode ter que são piores do que isso? Talvez 7 ouros de as valete. E aí, nesse caso, eu vou depender de uma finesse. Mas eu já podia ter dito 6 sem trunfo agora, resumindo. Pensei na hora, mas resolvi, vamos fazer leilão devagar, vamos pererecar um pouquinho aqui. Marquei 3 copas, que o bid, Norte dobrou e o Pedro passou. E esse passo está combinado entre nós, quando dobra o nosso bid, que ele não é a voz mais fraca. A voz mais fraca dele seria 4 ouros. Então o passo é um pouquinho melhor 4 ouros, o que reforça toda aquela leitura que eu falei. Mas eu ainda fui, alguns diriam cuidadoso, outros diriam cri-cri, e perguntei que cards. Ele me deu 3, mas eu já sabia que ele tinha 3 e não tinha 4 por causa do dobra de 3 copas. Então já estava em 6 sem trunfo desde, sei lá, a segunda volta do leilão. Graças à voz de 2 copas, 3 ouros. É interessante que se ele não fala 2 copas, fica mais difícil entender o que está acontecendo. Porque o Este pode ter jogo em copas. Então, olhando só para as minhas cartas, se fosse um ouro, uma espada, 2 ouros, por exemplo. Esse naipe de ouro que tende a ser 6º, ok, até aí vamos, mas podia ser algo tipo rei valete 6º de ouro,
e a dama de copa, e as dama de pau. Não é tão claro, mas eu acho que no final das contas eu vou sempre acabar pedindo que cards e marcando 6 sem trunfo com essa mão. É uma mão muito forte. Na outra mesa, não houve essa moleza. O leilão não foi tão claro por causa da falta do overcall de 2 copas. Você vê que às vezes a gente fica enfatizando que é bom falar, mas não é uma faca de 2 gumes, né? Tem prós e contras. O que aconteceu no leilão delas? Vamos ver. 1 ouro, uma espada, 2 ouros, uma avaliação razoável. Quem joga 3 ouros, 15, 17, talvez devesse marcar 3 ouros com essa mão. Tem gente que joga 3 ouros forçantes, como aliás eu e Pedro jogamos, e aí tá fraca para 3 ouros forçantes, mas não tá fraca para 3 ouro médio. Então depende do sistema delas. 2 copas foi alertado como relé. 2 copas não é copas. Agora a Norte dobrou. E 3 ouros de este agora confirmou um bom naipe de ouros. E agora eu acho que a Margarida já está numa situação de pedir que cards. O medo, qual é a contraindicação de pedir que cards? É você ouvir uma está faltando. Uma está faltando 2. E aí, dependendo da sua resposta, você vai jogar em 5 ouros. Quem joga 0-3, 1-4, vai jogar em 5 ouros. Quem joga 1-4, 0-3, também vai jogar em 5 ouros. Se houve 2, aí 2 que cards, aparentemente, também está faltando 2 que cards, você só tem uma. Mas, para serem 2 ases, seu parceiro tem que ter as reis sétimo de ouro. E qual é o resto da mão dele? As, rei de ouro, dama valete e dama valete. São 13. É uma mão muito fraquinha. E tem 2 ases para fora. Mas, de qualquer jeito, essa é a contraindicação. Né? Agora, sobre 4 ouros da Margarida, 5 paus de este, não deixou a pergunta de Kikati, que é provavelmente o que ela pretendia. Mas mesmo assim, agora, quando o parceiro mostra que está interessado em Slame, vale um 6 sem trunfo por oeste. Minha avaliação. Já era minha avaliação lá na outra mesa, né? Eu acho que a Margarida foi muito comedida em desistir de Slame por causa do dobro de 2 copas. Ela está preocupada com a saída de copas em ouros. Por isso que deve se jogar em 100 trunfos. E por isso que 6 sem trunfo também é uma ação muito radical, que fica difícil a pessoa tomar sem informação suficiente, mas eu acho que nesse caso tinha informação suficiente. Muito bem, próxima bolsa. Norte abre de 3 copas, vou contra não, em terceira. 7-2-2-2. Pegou este, como a gente fala, abrir barra de terceira, você pode pegar o este com muito jogo, e pegou. Este tem 21 e ficou com uma banana. O que ele marca? Dobra ou 3 sem trunfo? 3 sem trunfo é a voz mais pragmática, mas pode atrapalhar o leilão, como atrapalhou. Na verdade, a gente não tinha, foi a primeira vez que eu jogo com o Pedro em anos, não tínhamos combinado nenhuma continuação sobre isso. Combinamos na hora, se acontecer de novo, nós já estaremos preparados. E sobre 3 sem trunfo, seguiria transfer do meu lado, portanto eu poderia marcar 4 copas, transfer para espadas. E ele com 21 agora deveria se empolgar, dizendo 4 sem trunfo, o que quer que seja. Seria a maneira da gente chegar a esse ótimo 6, na verdade é um ótimo 7, né? Um excelente 7 espadas, mas 7 fica muito difícil depois da barragem. Não é impossível, mas fica muito difícil achar chicana de copa. 7 você tem que ter certeza que tem chicana de copa, aí o as de ouro, não é tão fácil. Mas o que aconteceu foi que a gente parou em sem trunfo, saiu as de copa e ele fez o resto das peças. Na outra mesa, Gabriel e Fernando Teixeira. O Fernando, sobre 3 copas dobro, ele tinha 13 brancas e tinha boa expectativa de que os adversários faziam Slame. Resolveu usar certas manobras para desviá-los do Slame. Então, com apoio de copa. Note bem. No primeiro ele marcou um 3 sem trunfo francamente psíquico. A Margarida deveria ter dito 4 espadas sobre 3 sem trunfo, creio eu, que aí eu acho que eles chegariam a Slame. O problema dessas manobras é que às vezes elas dão mais espaço para o adversário marcar suas cartas, né? No caso, a Margarida passou. Quando ele foi dobrado em 3 sem trunfo,
Note que 3 sem trunfo sem dobre já é 9 down. 9 down. 900. Já é uma coisa fascinante. Mas ele foi dobrado em 3 sem trunfo. Aí tirou para 4 copas. Passo, dobro. Este tem tanto jogo que vai dobrar até o fim do dia. Mas aí a Margarida acertou, de certo modo. Porque se ela tirar, só vai ser bom para dupla se ele chegar nesse lame. E não sei se chegarão. Ou seja, para ela tirar, ela não pode tirar para 4 espadas. Se tirar para 4 espadas, a gente vai largar. E aí vai ganhar menos do que ela acabou ganhando. Então ela com 2 vasas na mão, naipes, sem honras, achou difícil que houvesse o slam. E eu até concordo com ela. Você tira um desses reis aqui e bota com o Fernando, aí já é um slam bem mais ou menos. Pode levar corte. Não, os caras estão barrando e pererecando, né? Então eu acho que o passe dela de 4 copas é razoável. Não é obrigatório, também não é ruim, é razoável. E anotou 1.100, né? Em 4 copas o Gabriel perdeu todas as vasas perdedoras, 6 vasas nos naipes laterais e mais o rei de copa, 7. Então é 1.100. Já foi bastante bom para eles. 12 ímpios para eles. Próxima bolsa. Eu abri um ouro, Pedro uma espada com a mão fraquíssima também, 2 paus de sul, mão forte, talvez devesse até dobrar. Me parece a melhor voz, em vez de 2 paus, dobro. Bota copas e paus em jogo. Ouviu 2 ouros passo, agora falou 2 copas. E sobre 3 ouros largou o osso. 3 ouros eu fiz 7 ouros, uma copa 8 e acabei fazendo uma outra copa quando o ataque jogou copa. São 9 vasas. Não que seja fácil de impedir que eu faça 9 vasas, mas o ataque tem que ser muito jeitosinho, talvez fiando espada para eu jogar espada pro 10 em vez de espada para dama. É meio enrolado. Não é nada, nenhum crime jogar copas, que na época o parceiro marcou e chegar lá. Na outra sala, como eu sugeri, Sul dobrou uma espada. Sobre 2 ouros acabou o leilão, então jogaram no nível abaixo. E a saída de copa já deu a 9ª vaza para o carteador. Não tem mais interesse a mão. Próxima bolsa. Um pau, uma espada, 1 sem trunfo. Todos passam. Digno de nota, o não overcall de uma copa com naipe ruim e mão fraca, que eu certamente apoio a decisão, embora nesse caso pareça que 2 copas é um bom contrato. 2 copas perde 2 copas, 2 ouros e uma espada. Dependendo do ataque, pode fazer, talvez cair uma. Mas jogou um sem trunfo, a saída de copa normal e volta de copa. Perdeu a finesse de pau, este firmou suas copas. Firmou jogando 7, indicando que a sua entrada era no as de pau. Rei de paus. E agora bateu as copas. Eu baldo uma pequena, nós chamamos de grande. Eu baldei uma pequena de ouro e uma pequena de espada. A minha intenção era que ele jogasse paus, para obrigar o carteador a jogar as coisas da mão dele. Jogando espada também simplificou o problema, porque agora eu joguei as de espada. Não posso fiar essa espada, hein? Atenção, é interessante essas posições. Se eu fio essa dama de espadas, quando ele bater 2 paus, eu vou ser obrigado a secar o as de espadas e depois jogar ouro para ele. Então o as de espada era um mico preto, que eu tinha que me livrar dele rapidamente para garantir que eu ia fazer minha última vaza em ouros. E foi o que aconteceu. Na outra mesa, provavelmente o mesmo leilão, exatamente. Vamos ver como foi o ataque. Mesma saída, mesma volta. Alete pau fiado. Copa, pau. Mandou uma espada. Agora jogou paus. Para deixar o carteador jogar da mão. E agora ele certamente jogou as de ouro e ouro e fez o rei de espada no final. Ou seja, só inverteu a ordem dos fatores que não altera o produto. O ataque conseguiu fazer o as de espada e o rei de ouro, isso é o que interessava. Mais uma bolsa.
Um pau, uma espada, 2 paus, 3 espadas. Leilão natural, porém azarado, porque deve ganhar com as espadas, a não ser que Ashe saia copas. Você dá 2 espadas e uma copa, porque uma balda vai no rei de pau. Com essa saída normal de ouros, agora é só o carteador bater as rei de paus antes de jogar trunfo. Ou mesmo depois, agora, por exemplo. Se estivesse jogando 4 espadas, ele garantiu o contrato jogando as rei de pau baldando uma copa. Mas ele estava jogando apenas 3, aí o ataque conseguiu jogar copas antes da balda. Na outra mesa, o leilão foi bem diferente. Depois de um pau, uma espada, 2 paus, 2 ouros, relé. 3 ouros, tenho 6 de pau e 4 ouros. 3 espadas natural. 4 paus, eu não tenho pega de copas nem apoio de espadas. 4 ouros, mas eu tenho apoio de ouros. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem o leilão inteiro. E assim chegar em 5 ouros. 5 ouros é um contrato bastante bom, mas se der 2 vasas de copa, tem que acertar ouro na saída, e mesmo depois de acertar ouro, ainda tem alguns problemas. Mas como carteou do outro lado, a saída foi trunfo. Se tivesse saído de copa, que é uma saída difícil, sair por debaixo ou por de cima de um as pelado é sempre difícil. Muito embora esse leilão tenha deixado mais ou menos claro que eles não estão em 3 sem trunfo porque não tem honras de copa. Então a saída de copa por Ashe é bastante razoável e eu diria até indicada. Mas isso não a torna fácil. Ela saiu trunfo foi um desastre, porque matou a possibilidade de uma vaza de ouros com o parceiro. O carteador pode cortar cruzado, fazer as e rei. São 4 e mais 7 vasas de ouros. Mas não deve, né? Porque pode levar recorte. Tá vendo? Ele tá firmando os paus. Melhor do que... Ele meio que se enrolou nesse final, se bloqueando um pouquinho nos outros, mas como os paus estão 3-3, ele poderia ter batido as rei de pau antes, entendeu? Para ver o que ia acontecer. Como os paus estão 3-3, não vai haver grande problema. Até havia, né? Se aqui corta esse pau, lá recorta e a espada vai levantar. Mesmo espada balda copa, mas Ashe ainda tem uma outra espada para levantar o trunfo. Então, no fundo, foi um erro de Oeste agora não cortar esse pau feio. Porque o carteador se bloqueou. Se ela tivesse começado com... Deixa eu voltar para a posição para a gente entender do que eu estou falando com mais clareza. Nesta vaza, depois de as de pau, se ele joga rei de paus e paus corta, de 5, que seja, qual é o risco que ele está correndo? Levar um recorde de 7. É difícil que esse cara aqui tenha um valete, mas bom, tá bom, levar um recorte. Esse é o risco que ele corre. E o que ele ganha? Ele ganha, se os paus estão 3-3, ele tira os trunfos. Ele simplesmente bate o rei de ouro, ouro pro as, dama de ouro e dá a última copa. Quando ele jogou pau corta, ele também agora nesse momento, ele não bateu o rei de pau ainda. Ele pode jogar rei de ouro, ouro pro as, dama de ouro, jogar para paus 3-3. Quando ele joga assim, ele se expôs a um ataque acertar nesta vaza aqui. Se é Oeste corta de 7, não há muito que o carteador possa fazer para escapar de perder essa vaza. Ele balda a copa, vamos supor. Aí ela joga a copa, corta na mesa com o rei, joga a espada, corta, recorta. Mas mesmo assim faz 11 vazas. Sofre um pouquinho, entendeu? Pau corta, ele balda a copa. Aqui só pode jogar copa, porque se jogar ouro, não tá boa. Copa, morto corta. O ataque só fez uma vaza, e agora o morto só tem espadas. Corta de 10, recorta de valete, mas é a última vaza. Agora o resto da mão tá bom. Você vai perder 2 trunfos nesse final. No final das contas, deu no mesmo. Chegaram num bom contrato, apesar, depois da não saída de copas, né? Um bom contrato. Bolsa 19, na nossa mesa eu abri um pau, uma espada de norte, 2 paus de este, dobro de sul, aparentemente punitivo.
mas Norte não entendeu dessa forma e eles foram jogar 2 espadas. Essa bolsa eu fiz uma besteira no sentido de não ajudei o meu parceiro. Eu estou vendo que o morto está cheio de baldas em paus, então por isso que eu tenho que decidir o que eu vou jogar. Eu sei que meu parceiro não tem as rei de copas, senão teria saído. Então, o carteador tem uma honra de copas. Estou vendo desse ponto de vista, tá? Então, a nossa chance de desenvolver vaza é jogar ouro agora. Mas eu devia ter batido o rei de espada antes, para facilitar o parceiro, para dizer, olha, eu tenho as rei de espadas aqui. Isso vai te ajudar a contar a mão do carteador. Porque olha o que aconteceu. Quando eu joguei ouros, sem bater o rei de espadas, Norte fez o ás, ele jogou a dama para sinalizar que tinha dama valete. E quando o Norte jogou pequena copa, ele jogou pequena. Porque ele estava torcendo para ter o ás, que é normal. Segundo joga fraco, etc e tal. Se eu tivesse jogado as rei de espadas, eu acho que ele entraria com rei de copas. Então esse erro dele se deve mais à minha pouca inspiração de não bater o rei de espada para ajudar ele. Aí agora 2 ouros foram nos paus. E agora com todos os naipes 3-3, não tem mais como a gente fazer vaza, nem fazer corte nenhum, nem de nada. Mesmo se o Pedro, quando eu vou ter copa, joga rei de copa e copa, o criador joga 5 de espadas para o 10, eu faço ás, bato rei de ouros e jogo mais uma copa, aí ele tem valete nobre, ele corta de valete e joga pequena espada para tirar os trunfos. Então nesse final, nós já estamos ferrados. Tá vendo? O carteador vai sempre fazer o ás de copas e um trunfo. E 2 trunfos, no caso que já arrancou as 8 vazes. Erro meu. Do outro lado, jogaram um sem trunfo na outra linha, porque não apoiou em paus com a mão do Pedro. Foi uma boa voz, dado que empurrei eles a um contrato que caía, mas o sem trunfo não parece muito agradável de cartear também. Copas foi uma saída boa para o ataque. A volta de pau natural, né? Do parceiro você tem 4 e 10, 9. Mas o carteador devia ter fiado um desses paus para firmar seus paus. Ele estaria já fazendo 3 paus, 2 copas são 5, as ouros são 6. Mas ele está torcendo para o ataque continuar pau. Ó, continuou. Firmou as espadas. Então acabou que ele vai fazer 3 espadas, 2 copas 5, 2 paus 7 e o ajouro 8. Deu certo. Deu certo. Provavelmente é até melhor. Uma porção de vasos. E a última bolsa, um swing grande. Aqui eles jogaram 4 copas, leilão livre, um ouro, uma copa, uma espada, 3 copas, que evidentemente pretendia que fosse forçante a game, mas eu não sei se é assim que eles estão jogando. Não sei. Em geral, a pessoa para forçar a game nessas posições precisa passar pelo 4º naipe. E os saltos são convite. Isso é como, eu diria, a maioria das pessoas joga. Não sei se Couto e Júlio se entenderam ou não. De qualquer jeito, o Norte tem uma mão muito forte, para aceitar qualquer convite, não passou, falou 4 ouros. Isso repetiu seu naipe, não apoiou ouros nunca, que me parece também questionável. Eu acho que sobre 4 ouros ele tinha que pegar o touro à força e seguir para Silame. Mas o leilão está meio nebuloso exatamente porque não está muito claro o que significa a voz de 3 copas para a dupla. Para a sua é claro que significa forçante a game, mas para a dupla não sei se é isso que significa. E eles chegaram em 4 copas quando tem Silame bom em copas ou em ouros. Na outra mesa, um ouro, uma copa, uma espada, 2 ouros, que é a voz artificial forçante a game. Não é ouros ainda. Qualquer mão com força de game. É como se fosse o 4º naipe. 2 paus que eu mencionei agora há pouco. Norte remarcou ouros, mostrando como eu jogo 6-4. E Sul, então, apoiou ouros. Aí quando houve o controle de copas, 5 sem trunfo pediu Ás e Rei de ouro para 7. Eu achei o leilão de Sul muito bom, na verdade, nessa mesa.
e pegou Norte com muito jogo na chicana dele, por isso que não chegou a 7, mas troca o rei de ouro pelo rei de espada e Norte marcaria 7 e seria um excelente 7. Então, Norte e Sul fizeram um bom leilão nessa bolsa e mereceram os ímpios que ganharam. E acabou o nosso tempo, acabou nossas últimas 10 bolsas do tempo de ontem, 7 de julho de 2020, da Taça Bridge Club. Espero que vocês tenham gostado. No finalzinho aqui do vídeo, a hora do jabá, vamos fazer a propaganda do nosso site, que é o www.thebridgeexperts, tem S no final, thebridgeexperts.com. Visitem o site, tem artigos, tem serviços, tem grupos de mídia social do Facebook, do WhatsApp, para vocês se associarem e receberem artigos interessantes, problemas e também mandarem qualquer pergunta, qualquer dúvida associada à Bridge que vocês tiverem. E obrigado de novo por assistirem o vídeo e até o próximo.